Salve, salve, filhotada! Ai, bom domingo. Não sei que dia você está vendo essa aula, porque hoje é domingo. O professor está aqui morrendo de sono, mas acordou inspiradíssimo para continuar gravando. E eu disse, vai com cara de sono mesmo. E aí não sei em qual dia você estará assistindo essa aula, mas receba também aí a energia da coragem, porque eu vim gravar domingo, porque eu tava com as ideias aqui inspiradas e eu não queria deixar para gravar durante a semana, mas deixa eu dizer para vocês, chegamos à aula de número 3 do módulo de introdução. E aí, só para antes de começar a aula, a gente revisar em que momento exato nós paramos. No primeiro momento, que eu chamo de parte 1, de introdução, a gente trabalhou as questões de apresentação de repertório. No momento da aula 2, essa que você viu agora anteriormente, a que eu estou gravando, nós trabalhamos a transição argumentativa, um processo muito importante de saída do repertório para a apresentação do tema, isso já com traços autorais. E nós finalizamos a aula, eu prometi para vocês fazer 10 estratégias, lhe ensinar 10 maneiras diferentes de contextualizar o seu repertório e fazer essa transição argumentativa de maneira segura. E aí, se você assistiu a aula anterior, parte 2, você vai ver que nós começamos a ver duas estratégias, inclusive já estou com ela na tela aqui para revisar. Não sei se você está assistindo a aula em sequência, mas só para relembrar, a gente viu duas possibilidades de estratégias de transições argumentativas. A primeira delas, que é mais comum, você já deve utilizar com frequência, é a ideia de fazer uma transposição do que acontece no repertório para a situação do Brasil, seja com grupo minoritário ou com eixo temático. E aí eu dei um exemplo da obra Criança Morta, uma obra de Cândido Portinari, está aqui na sua telinha também, na qual a gente consegue perceber uma série de fatores de sofrimento, de dor, de miséria, de desumanização de uma família que vive ali lutada em função das condições extremas de vida que levaram à morte do seu ente querido, que nesse caso é uma criança, por isso a obra se chama Criança Morta. E aí nós aprendemos através de Criança Morta que é possível fazer uma transposição da ficção para a realidade. E eles chamam de ficção, né, mas de cenário artístico para a realidade. E aí eu fiz uma formulazinha aqui matemática, a gente já viu na aula, que o que acontece na obra X, nesse caso Criança Morta, acontece também fora dela, e aí eu preciso ampliar e dizer quais são as nuances que acontecem na obra que também são perceptíveis na sociedade brasileira. Nesse sentido, dá para trabalhar inúmeras questões aqui, não só ligadas à criança necessariamente, mas à vulnerabilidade de famílias do Brasil que, em função da retirada de cidadania, da retirada de direitos, vivem também nesse processo de desumanização. Então, isso aqui é uma obra... Eu não gosto muito da palavra, desculpa, minha gente, o Minari está aqui congestionadozinho. Eu não gosto muito da palavra coringa, mas isso é uma obra que vai lhe ajudar bastante nesse sentido de trabalhar questões ligadas à desumanização, à falta de cidadania. A gente vai falar desse menino daqui a pouco também com Barriga d'Água. O cenário aqui também dá para trabalhar, talvez, em questões ligadas ao meio ambiente. É uma obra coringa que daria para trabalhar a estratégia 1. Bom, depois da estratégia 1, nós vimos a estratégia 2, que é um contraste entre cenário ideal e aquilo que nós percebemos da sociedade brasileira. Então também fiz uma formulazinha aqui, né? Enquanto o repertório X, lembrando que aqui você terá que escolher um repertório no qual haja um cenário de idealização, de utopia positiva em relação ao tema da redação, e depois você vai dizer que a realidade brasileira mostra o contrário. Eu também usei uma obra de Cândido Portinari, Crianças Soltando Pipa, para fazer você perceber o que é que seria o cenário ideal, porque essa obra foi produzida por Cândido Portinari para ilustrar a infância em meio a um processo de liberdade, do brincar, do desenvolver, crianças aqui que estão nesse sentido, exercendo seu direito de desenvolvimento a partir da brincadeira. E aí eu fiz um parágrafo para contrastar as duas metodologias, a 1 e a 2, né? A gente viu que enquanto Criança Morta é um cenário catastrófico que se assemelha do Brasil, Criança Soltando Pipa é um cenário aí que muitas vezes é o oposto ao ideal para aquilo que nós esperamos de crianças. E aí a gente fechou na parte 2 essa pegada de estratégia 1 e 2. E nós vamos seguir agora. Eu só gostaria de lembrar, antes de apresentar a estrutura 3 e 4 para vocês, estratégias 3 e 4, que você precisa praticar isso. Aqui não acontece um processo de osmose, onde
Eu pensei nas introduções, eu pensei nas estratégias e eu transmito para você. E através de um contato aqui meio que tecnológico, você vai começar a produzir redações com essas estratégias. Essas estratégias precisam ser pensadas e precisam ser, acima de tudo, executadas para que você sistematize, mas também pratique esse processo de tentativa de estabelecer um contato mais íntimo com essas estratégias. Sem mais delongas, então, vamos à parte 3 dessa aula e eu vou tentar trabalhar pelo menos mais 4 dessas estratégias, mas você vê que o ritmo está fluindo, então eu gravo as 8 que faltam, porque eu prometi para vocês 10 estratégias de transições nesse processo de introdução, tá bom? Bom, chegamos a uma estratégia que para mim é muito caro e eu vou até tirar da tela para eu explicar para você antes de você não ficar ansioso lendo o texto, antes de você entender o que é que acontece. Nos últimos anos, nós temos visto uma estratégia muito mais profunda em introdução do que às vezes utilizar só filmes, séries, desenhos, músicas, que é o movimento de alguns alunos que estão estudando conceitos sociológicos, filosóficos, conceitos de historiadores, conceitos da antropologia. E é claro que isso exige que você tenha uma aproximação muito grande com humanas, porque nós não estamos falando de apenas nomes de historiadores, geógrafos, filósofos, antropólogos, sociólogos. Nós estamos falando de conceitos criados por essas pessoas, esses cientistas, essas pessoas que de alguma maneira contribuem para a ciência humana. Então há alguns conceitos, eu trouxe 3 aqui, mas vocês sabem que existem diversos outros conceitos que têm surgido. E para que você se aproprie desses conceitos, você precisará estudar não só o autor, minimamente o autor desses conceitos, mas também, propriamente dito, a profundidade desses conceitos. Então, eu apresento para vocês uma estratégia que tem sido utilizada como recurso de muita propriedade por alguns alunos, e eu ficaria feliz que você tentasse testar com esses 3 que eu trouxe de hoje, mas não só eles, tá bom? Vamos embora. Eu inicio explicando para você que estratégia é essa. Eu estou chamando essa estratégia no nosso curso de aplicação de conceito. Estou olhando aqui para o tablet para ir lendo a fórmula matemática que eu preparei para você, para resumir o que seria essa estratégia. A aplicação do conceito é quando você me traz um conceito, deixa eu marcar aqui com a canetinha, tá? Você vai estudar um conceito da filosofia, da sociologia, da antropologia, da história, da geografia, e você vai me explicar o que é que esse conceito significa. Logo após dizer o conceito de quem é, você vai me explicar o nome, quem criou, se você souber a nacionalidade, a atividade a qual essa pessoa se interessa, se ela é historiadora, se ela é geógrafa, se ela é antropóloga. Você vai me dizer que este conceito se manifesta no Brasil ou se manifesta naquele eixo temático que o Enem trouxe como tema, ou se manifesta na vida daqueles grupos minoritários que o Enem trouxe, por exemplo, como tema. E aí, para não ficar já no campo só da especulação, né, de explicação teórica, eu já fiz um parágrafo antes da aula começar, tratando de um conceito que muitas pessoas ainda não compreendem o que é, muitas pessoas ainda não estão familiarizadas, ou já ouviram falar do nome, mas não sabem de onde esse conceito saiu, que é o conceito de aporofobia. Eu trouxe aqui a autora, que é Adela Cortina, uma filósofa espanhola. E aí você teria, nesse sentido, que começar esta introdução me explicando o conceito de aporofobia. Aqui eu sempre sugiro que os alunos utilizem, por exemplo, a nacionalidade. Eu não coloquei, mas não tem problema. A gente segue só com o nome dela. E aí eu coloquei e vai acompanhando aqui. A filósofa Adela Cortina denomina aporofobia, e aí você vai colocar esse conceito entre aspas para marcar um destaque maior para ele. Essa filósofa denomina a aporofobia como a rejeição social direcionada aos indivíduos em situação de pobreza. Lembra que na parte 1 eu falei da necessidade de você saber fazer um período e saber a hora de parar? Veja que eu dediquei aqui, vou até esconder o pontinho e colocar entre parênteses. Eu dediquei um período para explicar de maneira rápida este conceito. E aí você pode fazer um segundo período se você achar que você precisa desdobrar ainda falando um pouco sobre esse conceito. Isso volta para a parte 1 da nossa aula,
quando eu disse que há conceitos que, como da Djamila Ribeiro, que nós vimos na aula 1, que você consegue explicar em uma... Rinite hoje tá atacada, viu, minha gente? Ai, tô aqui fungando. Mas há conceitos que você pode explicar em um único período. Se você achasse necessário, depois desse parênteses que eu fechei, você poderia ir desdobrar isso com uma vírgula e continuar explicando, ou você poderia colocar um ponto e iniciar um novo período com operador argumentativo, com conectivo, de acordo com os PDFs que estão aqui na descrição da aula. Mas vejam, para ficar mais simples de visualizar, eu resolvi fazer esta introdução com um único período, porque dá para explicar o que é parafobia, sobre a lógica dela em um único período, fechou? E aí eu coloco o operador sobre essa perspectiva, tá? Fechei o período, lembrando, e eu inicio um novo período com um novo operador, com um novo conectivo. Sobre essa perspectiva, a marginalização da população em situação de rua no Brasil, veja que eu já estou trazendo o conceito para o Brasil. Por quê? Porque a dela não é brasileira, mas aquele conceito que ela traz da parafobia se aplica muito ao contexto brasileiro, e nós temos visto nos últimos anos. Isso também entra dentro da discussão de arquitetura hostil. Nós temos visto nos últimos anos uma aparofobia que se revela em diversas frentes. A primeira delas é em relação ao estigma. Nós construímos um estigma ligado a pessoas em situação de rua, ligados a pessoas que estão em extrema vulnerabilidade e pobreza, de fazer acepções de por que essas pessoas estão nesta situação, ainda que nós não tenhamos lugar de fala para falar sobre isso. Deixa eu dar um exemplo disso. Com frequência nós temos acompanhado os debates de prefeitos e governadores que têm utilizado o espaço público para promover uma exclusão social de pessoas marginalizadas em situação de rua. Eu estou falando do viaduto da sua cidade, onde são fixados pregos de concreto para que ninguém consiga dormir embaixo do viaduto ou se proteger de chuva. Nós estamos falando de bancos em praças que minimamente não conseguem comportar o corpo de uma pessoa sentada, mas que se alguém precisasse dormir sobre este banco, também não conseguiria. Nós estamos falando de fachadas, de toldos, de estabelecimentos que não permitem que haja uma sombra. Nós estamos pensando em espinhos que são colocados em jardins. Isso não é só por parte do poder público, isso também acontece em sociedade. Com frequência você sai e vê de casa pessoas colocando plantas com espinhos na calçada para que ninguém se encoste na parede. Então, quem mais sofre desse conceito de aparofobia são pessoas que, de alguma maneira, são vítimas de estigma. E esses estigmas têm se revelado, por exemplo, na arquitetura hostil, mas não só lá. Então, é um repertório, é um conceito que não surge no Brasil, mas que... Eu vou até tirar a tela para a gente finalizar essa reflexão antes de voltar para a estrutura. Mas que não surge no Brasil, mas que diante das situações que nós temos visto, se aplica muito ao conceito brasileiro. Então, por isso que eu trouxe aqui a dela, ainda que ela não seja brasileira, porque o conceito de aparofobia tem se aplicado com frequência na sociedade brasileira, tá bom? Por isso, quando eu iniciei o segundo período aqui, eu coloco que sobre essa perspectiva, a marginalização da população em situação de rua no Brasil configura uma manifestação concreta desse fenômeno. Uma vez, e lembra que eu falei a necessidade de você aplicar? Quando a dela fez, ela não estava pensando só no Brasil, ela fez de maneira geral. Então, dentro desse novo período de transição argumentativa, de apresentação do tema, você precisa me dizer como este fenômeno se manifesta no Brasil. Pode ser através dos exemplos que eu dei agora, não sei se cabem na introdução, mas de maneira muito sucinta você pode dizer que esses indivíduos, as pessoas que são mais pobres, são frequentemente invisibilizadas e afastadas do espaço de convivência social. E por invisibilizadas, entendam que nós estamos falando aqui de um processo de desumanização. Todas as vezes que há um processo de aparofobia, há, para além do processo de querer invisibilizar a existência desse grupo que é mais pobre, que é menos favorecido, há também uma tendência à desumanização. Lembre que nós estamos falando quase sempre de pessoas em situação de extrema pobreza, de pessoas em situação de rua.
essas pessoas já não têm por parte do Estado o mínimo de dignidade e cidadania. E quando você utiliza, por exemplo, espaços públicos e não só eles, para excluir essas pessoas, você não está tirando só os direitos, porque elas nunca tiveram esses direitos. Nós estamos falando de um processo muito mais profundo, que é o processo de desumanização. E aí eu nem preciso dizer que há pessoas que, ainda que seja importante, eita meu Deus, Luísa Mel que não ouça o que eu estou dizendo, ainda que seja importante, por exemplo, tratar animais com dignidade, para mim ainda é muito espantoso o fato de que muitas pessoas ainda sejam tratadas em condições mais desumanizadas do que muitos animais. Inclusive, há pessoas que nutrem por animais de rua também um senso de muito mais empatia do que o que se direciona a um ser humano. Então, esta estratégia número 3 se baseia em você. Pegar o seu caderno, anotar alguns conceitos que têm surgido, por exemplo, de modernidade líquida, é um conceito que não, talvez já esteja sendo considerado repertório coringa, mas, por exemplo, seria você anotar conceito de modernidade líquida, de Bauman, conceito de aporofobia, da Adela, conceito de sociedade das ausências, de Boaventura de Souza Santos, e você conseguir me dizer, e já deixar anotadinho, e já deixar sempre necessário que seja consultado, você sempre deixar anotadinho esse conceito. Lembrando que essa estratégia nós estamos estudando aqui para introdução, mas ela também é muito, muito viável para desenvolvimento, para associar a teses. E aí, só para ilustrar e que você entenda melhor, eu trouxe 2 outros nomes que apareceram em redação recentemente para que a gente consiga ampliar essa estratégia de número 3. Aqui eu tenho o Achille Mbembe, que é um escritor camaronês, que também não é brasileiro, mas que o conceito dele se aplica de maneira muito prática a várias situações do Brasil, tá? O Achille Mbembe, com 2 L's, tá? Não esquece, esse M aqui também não tem vogalzinha, é mudo, mas dá para aprender, tá? Dê seus pulos aí e aprender o nome do homem. Eu vou escrever aqui o conceito, tá? O Achille Mbembe cria um conceito chamado de necropolítica. Fechou? Necro está relacionado à morte, fechou? E política está relacionado no sentido do conceito que o autor cria, às decisões ou omissões por parte da política do Estado. E aí eu vou agora tentar criar esse conceito, você anota aí, mas pode pesquisar também mais sobre ele, pode ler o conceito com mais profundidade. O que é que o Achille Mbembe está chamando de necropolítica? É a prática de relegar a morte, e quando eu digo morte, nem sempre é morte imediata, mas é quando o Estado, através da sua, anota aí, ação ou omissão, condena a sua população à morte. E quando a gente fala de condenação à morte, não estou falando somente da morte imediata, porque sim, através da omissão, vamos para o contexto brasileiro, através da omissão ou das suas ações, o Estado tem levado pessoas a mortes diretas, mas também a mortes indiretas. E o que é que eu estou chamando de mortes indiretas? Toda vez que se retira através de ação ou omissão a dignidade, a cidadania, direitos básicos de sobrevivência de uma população, esse Estado está de maneira indireta condenando as pessoas à morte. A retirada de educação de qualidade, a retirada de saúde, de informação básica sobre saúde, a retirada de alimentação, de moradia digna, aos poucos vai relegando as pessoas à morte. E nós precisamos falar dessa morte que é construída aos poucos. E o Achille Mbembe é uma das figuras que poderia ser utilizada na introdução ou no desenvolvimento. Eu estou falando de introdução porque aqui nós estamos desse modo específico tratando de introdução. Mas nós vamos resgatar o Achille Mbembe para desenvolvimentos também. O que é que eu estou falando aqui da ideia de relegar a morte? É dizer que há necromorte política, há no processo político, através da omissão ou de ações, uma predisposição de alguns estados a levarem sua população à morte, seja imediata ou não. Você pode me contar de maneira resumida este conceito?
E ampliar dizendo que o conceito dele, volta para a formulazinha que é a aplicação do conceito, se manifesta no Brasil à medida que tal grupo ou tal eixo não recebe a valorização necessária para que a população brasileira tenha condições dignas de sobrevivência. Tá bom? Claro que depende muito do tema, mas eu só queria ilustrar essa ideia. Aqui do lado do Achille, a gente tem o Boaventura de Souza Santos. Aqui está um sociólogo que também não é brasileiro, que é português, mas que criou um conceito que, vez ou outra, aparece em uma redação. Isso aqui no Introdução ao Desenvolvimento, bem colocado assim. Amarra uma ideia muito boa. Para além de outros termos, nós vamos estudar uma aula só do Boaventura de Souza Santos, para a gente ir aprofundando repertório sobre ele, mas um lance importante, o Boaventura de Souza Santos tem teorias, tem uma teoria fenomenal chamada de sociedade, vou anotar aqui, você anota daí. Eu vou contando o conceito e se você achar confuso, não tem problema de você ir pesquisar ou de você anotar com as suas palavras o que é que você entendeu pelo conceito. Não fica preso só à minha definição não, tá? Dá uma pesquisada, dá uma buscada, lê mais um pouquinho para que você possa aprofundar e criar o seu próprio conceito. Bom, há um conceito específico que é aparecido em algumas redações do Boaventura que ele chama de sociedade das ausências. O que é que o Boaventura está chamando aqui de sociedade das ausências? Vou parar. A gente pensei que estava transmitindo para vocês, me desculpem. Tá transmitindo agora para vocês, estava falando e não estava aparecendo a foto para vocês. Mas o que acontece? Boaventura de Souza Santos vai nos dizer que há um apagamento, que há uma ausência em algumas sociedades dos saberes, dos conhecimentos, da ciência produzida por vozes de grupos minoritários. Vou explicar de novo. O Boaventura está dizendo que em muitas sociedades há um apagamento. Isso foi utilizado, por exemplo, na redação do levantamento em 2025, quando se falava do apagamento do conhecimento e da produção de sabedoria dos idosos. Mas eu posso levar isso para qualquer tema, para pessoas indígenas, para pessoas LGBTs, eu posso levar esse tema para povos originários, eu posso levar para uma série de questões. Qualquer grupo que historicamente foi silenciado por ser grupo minoritário teve a ausência do seu conhecimento negado. Tá? Na verdade, ausência, construí mal, desculpa. Qualquer grupo que historicamente foi visibilizado porque é um grupo dominante não conseguiu trazer à sociedade o seu conhecimento, os seus saberes. E com isso há um prejuízo enorme. Com a ausência de conhecimentos e saberes produzidos pela coletividade dos grupos minoritários, estão abertas as portas para que outros grupos hegemônicos historicamente consigam imprimir a cultura do país, consigam imprimir a noção do que é justo ou não, consigam imprimir, esses grupos dominantes conseguem imprimir então uma hegemonia que retira a contribuição de inúmeros povos e inúmeros grupos para a construção do processo de cidadania. Veja que eu estou contando o conceito, você pode parar a aula, pesquisar, anotar o que você entendeu do que eu disse, ou pesquisar um conceito melhor, pedir para o GPT ou qualquer outra inteligência artificial sintetizar em um período como é que se faz esse processo. Mas lembre-se, nós estamos tratando aqui de uma estratégia na introdução de aplicação do conceito. Aqui eu trouxe 3, então, né? Mas aí você pode ampliar isso para qualquer outro historiador, sociólogo, filósofo, antropólogo, qualquer outro cientista das ciências humanas que traga conceitos consolidados. E lembrando, não dá para usar alguns desses conceitos sem referenciar o autor. Então eu trouxe 3 aqui, a gente começa com a Adela Cortina, o conceito de aporofobia, com a Shirley Mambembe, o conceito de necropolítica, com Boaventura de Souza Santos, o conceito de sociedade das ausências. E aí você vai testar isso, você vai anotar esses 3 conceitos, você vai tentar lembrar aí quais são os conceitos que você já conhecia e vai tentar construir aí alguma coisa nesse sentido. Como a aula ainda está curta, eu vou passar para a estratégia número 4.
E eu preciso que você anote, que você resuma, que você faça um teste, que você anote aí qual foi a estratégia que eu dei para lembrar, mesmo que você não copie essas introduções todas, que você anote as estratégias que eu fiz, como é que eu fiz esses paralelos, faça uma espécie de mapa para que você possa consultar e praticar. Então, qual foi a primeira estratégia? A primeira estratégia foi uma aproximação por semelhança. Eu escolhi um repertório que parece com o que acontece no Brasil. O segundo foi escolher um repertório de contraste, é um cenário ideal, um cenário positivo que não se manifesta no Brasil. O terceiro foi a aplicação prática de um conceito de alguma área das ciências humanas. E nós chegamos agora à estratégia de número 4, que é o processo de problematização. É um processo simples, gostoso de se fazer. Eu trouxe aqui o coronelismo para a gente fazer esse processo, mas eu vou, que não deixa de ser histórico também, né, esse processo, mas eu vou mostrar aqui como é que isso vai acontecer. Em tese, o que é a problematização? Você vai escolher um repertório, um texto que mostre por que essa situação é negativa e quais efeitos se produz a partir daquele repertório que é um problema. Fechou? Vamos para a prática para a gente ver como é que isso acontece? Eu escolhi aqui o processo histórico da República Velha. Veja que eu comecei aqui deslocando, né, trazendo já para o começo, durante a República Velha. Só por curiosidade, por que essa vírgula? Porque se trata aqui de um adjunto adverbial de tempo. Grandes proprietários exerciam forte influência política e utilizavam as relações de dependência de seus empregados, por exemplo, favores e poder econômico para controlar parcelas da população. Percebam que eu já coloquei aqui o ponto para finalizar o meu período. E eu não sei se você percebe que nós temos aí um grande problema. Ainda que eu não tenha utilizado a palavra problema, eu escolhi um repertório que pode ser de história, pode ser um repertório contemporâneo, que já neste repertório eu traga um grande problema, que ainda não está necessariamente ligado ao tema, mas que já está se encaminhando para mostrar uma relação problemática que acontece no Brasil. Vejamos. Eu preciso transicionar, já que eu utilizei um repertório histórico, eu preciso transicionar para a contemporaneidade. Então veja que nesse período novo eu já começo dizendo, mesmo com a transformação das instituições democráticas brasileiras, porque sim, por mais que não pareça, a contemporaneidade nos trouxe transformações do processo histórico democrático. É bem verdade que o coronelismo ainda impera em muitas cidades e estados brasileiros. Nós ainda temos um monopólio político de muitos latifundiários, de muitas famílias políticas que ainda exercem com frequência, sobretudo, eu ia dizer sobretudo em cidades do interior, mas não. O mal do coronelismo é um mal que ainda se alastra sobre a sociedade brasileira. Seja na cidade pequena, na cidade grande, você ainda tem vereadores, você ainda tem prefeitos, ainda tem secretários, ainda tem deputados que utilizam de uma estrutura pública para fazer favores à população e cobrarem o que fizeram depois como voto. E veja que ele não fez porque ele é generoso, porque ele é bonzinho. Ele fez porque, historicamente, nós herdamos um processo, um problema democrático de transformar aquilo que é público em estratégia pessoal e em ferramenta, na verdade, pessoal, para angariar votos, para de alguma maneira manipular certa parcela da população que precisa desse serviço. E aí, só um parêntese, todas as vezes que as pessoas culpam a população, é claro que é importante a gente pensar em como se deu esse processo histórico, né? A gente aprendeu enquanto população, infelizmente, as pessoas que de alguma maneira necessitam, aprenderam historicamente que só vão conseguir acessar aquele serviço, aquele direito que ela precisa
com esses favores. E aí a gente acaba não cobrando. O político não é para fazer favor, o político não é para ceder seu carro, é para ter ambulância, o político não é para dar vale gás, para dar vale alimentação, para dar cesta básica. Políticos precisam cobrar que o Estado exerça o seu papel em termos de política pública para que a gente não precise estar trocando favores por voto. Foi só uma observação, então veja que eu tenho um período, um problema que eu trouxe aqui histórico, e eu estou dizendo que mesmo, ainda que a gente tenha passado por um processo de democratização, ainda que a gente tenha passado, ainda que a gente tenha desenvolvido mecanismos democráticos de combater essa prática, ela ainda impera no Brasil. Nós chamamos isso, Lilia Schwarzschild, por exemplo, vai chamar isso do clientelismo, que é o favorecimento pessoal. A gente utiliza, a gente não, né? Graças a Deus, eu tento não fazer parte desse processo, mas sobretudo a classe política utiliza do que é público e faz daquilo uma ferramenta privada. O Estado não é dele, o município não é dele. O recurso à saúde, à educação de qualidade, o recurso que o Estado ou que o município disponibiliza é público, não pode ser utilizado como privado. O vereador, o deputado não pode se apropriar disso para trocar por favor. Fechou? E aí nós temos aí o uso do poder público que ainda permanece. Lembrando que em todas essas estratégias nós não estamos colocando teses, porque a última aula deste módulo de introdução será sobre teses. A gente está trabalhando aqui só essa transição de repertório para o cenário atual do Brasil. Então, nesse sentido, logo após aqui nós teríamos as nossas teses 1 e 2. Lembrando que nós estamos vendo agora essa estratégia de transição. Eu gosto muito dessa de problematização, porque você traz um problema que o Brasil vivenciou, ou que ainda vivencia, e vai me dizer como é que ele se manifesta, lembrando que sempre se aproximando do tema, tá bom? E para finalizar este bloco, para a aula não ficar muito longa e cansativa, eu vou trazer para vocês mais uma estratégia argumentativa que para mim é uma das preferidas. Não sei se é porque eu sou das humanas, eu gosto de história, de geografia, mas com frequência nós temos isto. Bons textos que utilizam de uma estratégia chamada de herança histórica. Para isso, você precisa se debruçar sobre os processos de construção histórica do Brasil. Aqui eu estou falando do processo de colonização, aqui eu estou falando das heranças do processo de colonização, aqui eu estou falando do processo de escravização, aqui eu estou falando do processo de ditadura, de regime militar, aqui eu estou falando de que você vai utilizar um conceito de que você estudou, de exploração, de qualquer momento da história, da geografia do Brasil, e as ciências humanas nos oferecem muitos estudos nesse sentido, e aí você vai dizer que este processo do passado, vai me contar esse processo como repertório, e vai me dizer que ele produziu consequências atuais. E sim, nós temos consolidado dentro das ciências humanas que todos os processos que nós vivemos na contemporaneidade, todos os processos problemáticos que a gente vive, de pobreza extrema, de retirada de direitos, de retirada de cidadania, passam por construções que se deram no processo histórico do Brasil. Nós desenvolvemos, segundo a Lilia Schwarzschild, antropóloga brasileira, uma sociedade baseada em uma nação não coletiva. Então nós não nascemos como um país, e todo mundo sabe disso no processo de colonização, nós não nascemos num país que criou uma estrutura política social baseada em igualdade. Nunca houve isso, talvez não haja ainda em 2026. Um corpo político, um processo de construção de nação que se preocupe com a coletividade. Isso é importante, tá bom? Então é importante entender que quase todos os processos, se não todos, que nós temos de problemas sociais que afetam hoje, em 2026, a economia, a sociedade, a maneira como a gente vive, estão alicerçados num processo de história do Brasil, de herança histórica. Para contextualizar isso, então, eu trago, por exemplo, aqui, durante o processo de colonização no Brasil, então veja que eu estou pegando aqui, emprestado da história, o processo de colonização. A natureza foi explorada de forma intensa e predominantemente orientada por interesses econômicos. E aqui você poderia refazer do seu jeito. Você vai dizer que o colonizador, o povo português, explorou de maneira intensa e predominante questões ligadas ao meio ambiente.
E aí você pode me dizer que quase sempre o processo histórico de desigualdade foi construído sobre o viés de interesse econômico, o que fez com que nós desenvolvêssemos historicamente um país sem senso de coletividade, sem preocupação com as pessoas mais pobres, é o fato de nós termos nascido em um processo de colonização exploratório. Esse processo foi 100% baseado no lucro, na exploração e interesses econômicos. À medida que o Brasil passa por um grande processo de colonização, de república construída só com base em interesse econômico, quem pode desfrutar desse interesse econômico vai ascender. Mas quem não pode, naquele momento e agora, passa por um processo histórico e de ciclos, de gerações, de séculos de pobreza. Então você pode utilizar para nos dizer isso. E aí você pode dar um exemplo claro, se o tema da redação tratasse de meio ambiente, era dizer que um processo claro é a extração do pau-brasil, mas não só ele. Eu poderia exemplificar esse processo de colonização que afeta o meio ambiente, que afeta a organização social que produz desigualdade, a partir de vários exemplos. A gente não teve como extração só pensando em interesse econômico para o Brasil, a gente também teve a extração de minérios. A gente também teve, durante o processo de plantação de café, de cana-de-açúcar, uma exploração predatória do meio ambiente, uma devastação imensa. Então, todos esses processos, não só para o meio ambiente, mas para a construção da coletividade. A gente precisa pensar esse processo histórico como que gera a herança de desigualdade social que a gente vive em 2026 e 2027. Então eu posso dizer que apesar dessas transformações políticas e sociais ocorridas desde então, veja que eu terminei, só para marcar, tá? Terminei o meu período de contextualização, tá bom? De repertório, e eu vou abrir agora essa quebra. Passou um tempo, passou sim. É inegável. Apesar das transformações políticas e sociais ocorridas desde então, veja que eu já estou transicionando essa argumentação para ir para... Meu Deus, toda vez eu esqueço de projetar para vocês, desculpa, minha gente. Marquei aqui o primeiro período com o repertório, tá? Coloquei aqui. E aqui eu estou iniciando o segundo. Apesar das transformações políticas e sociais ocorridas desde então, essa lógica de exploração de recursos naturais ainda permanece no cenário atual. Aqui eu estou admitindo que eu estou trabalhando de um tema ligado ao meio ambiente. Veja que eu disse que essa lógica de exploração de recursos naturais. Então essa introdução seria bem adaptável para um tema de meio ambiente. Mas perceba, eu posso trabalhar qualquer eixo e grupo minoritário que é desumanizado, que vive em condição de pobreza. Eu posso trabalhar a colonização como esse período, porque a gente acha que vai trabalhar a colonização pensando só nos aspectos de exploração do meio ambiente. Mas não, coração. A gente pode trabalhar aqui essa lógica de que essa exploração foi quem também foi responsável pela construção de uma nação não coletiva, de um espaço não democrático, da construção de grupos minoritários que estavam relegados naquele momento à pobreza. Então veja que aqui eu já estou preparado, lembrando mais uma vez que aqui ainda não tem teses, a gente está estudando nesse primeiro momento estratégias para que o seu repertório se torne produtivo e de como fazer essa transição argumentativa para apresentar o tema, tá bom? Então nós temos aqui a estratégia 5, que seria a herança histórica. Por um processo de recorte, para essa aula não ficar muito longa, eu vou fechar essa aula com a estratégia 5 e vou abrir mais uma com a estratégia 6, 7, 8, 9, 10 e seguir. Lembrando que a ideia aqui é que você anote, a ideia é que você pare essa aula, a ideia é que você escolha um tema e um repertório e tente aplicar essas estruturas, não os repertórios que eu trouxe, mas essas estruturas de estratégias argumentativas de transição do repertório para apresentar o tema. Pausa, escreve, bota aí uma dica, um macete, um insightzinho de como é que essa estratégia é montada. E aí você, se tiver ainda com saco, se tiver com paciência, você vai avançar a aula e já pode seguir para as próximas. Se não, eu gostaria de verdade que você parasse, tentasse praticar, anotar, fazer alguma coisa nesse sentido. Por uma questão de recorte de tempo, eu vou parar essa aula agora, mas se você tiver ainda com disposição, começou a estudar agora, segue na próxima aula que a gente vai para a estratégia número 6, tá bom? Por hoje é só, por agora, na verdade, é só, e a gente continua daqui a pouquinho no próximo vídeo, tá bom? Até lá.